Podem sentar. É um prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez. O tema da mensagem de hoje é sobre maturidade. Vivendo a plenitude de Deus. E aí eu faço uma pergunta para os irmãos antes da gente ler a palavra de hoje. Você acha que você vive tudo que Deus tem para você? Você acha que... Porque plenitude, o que é plenitude? É o que, eu até olhei no dicionário, né? É o que é pleno, é o que é cheio, é o que é completo, é o total. Você acha que a gente vive a plenitude de Deus hoje? Na vida que a gente vive hoje, nós somos totalmente dentro da vontade do Senhor? Então essa é uma pergunta que fica para a nossa vida, né? Eu queria que os irmãos abrissem lá em Gálatas. O Senhor falou muito no meu coração através dessa palavra. Eu confesso que eu já li o livro de Gálatas várias vezes, mas dessa vez o Senhor me deu uma revelação dentro desse texto e eu queria compartilhar com vocês. Então vamos abrir lá em Gálatas, no capítulo 4, no versículo de 1 a 7. Gálatas, capítulo 4, no versículo de 1 a 7. O título da mensagem é A Nossa Filiação em Cristo. Posso ler, irmãos? Amém? Digo-vos, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada se difere de um escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito Santo, de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Amém? Que palavra tremenda, não é mesmo? Então, eu queria colocar para os irmãos 3 tópicos a respeito da maturidade. E que eu acho que assim, a gente precisa amadurecer espiritualmente. Né? Aqui a palavra, ela foi muito clara. Né? Quando a gente é menor, lá no versículo 1, em nada nós somos diferentes de um escravo. Então assim, eu me comparo com uma criança. Imagina, um pai muito rico, cheio de posses. Ele não dá tudo na mão de uma criança. Vocês acham que ele dá? Não, ninguém dá. Né? Ninguém é louco de pegar uma criança de 7, 8 anos, toma toda a herança e faz o que você quiser. Né? E assim é conosco também. Enquanto nós somos crianças espirituais, nós não vamos viver o melhor de Deus. E aí, eu queria colocar primeiro a questão do tempo. Ninguém amadurece do dia para a noite. Nós não conseguimos nascer de novo espiritualmente e amanhã já ser um cristão maduro. Não, nem eu, nem você, nem o melhor, o mais top de todos, ele precisa de tempo. E eu até separei um texto que Jesus fala exatamente sobre isso, que é lá em Marcos 4, 26 a 29. Eu vou ler para os irmãos, quem quiser abrir, que é a parábola da semente, que diz assim: o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente na terra, depois dormisse
e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo lhe mete a foice, porque é chegada a hora da colheita. Então, como a gente pode ver, Jesus fala o que aqui? Que tem um tempo. A semente, ela precisa germinar, ela vai crescer, ela vai dar folha, ela vai ter caule. Então, demanda tempo. E a vida do cristão também deve ser assim. Às vezes a gente tem muita pressa, né? Se converte, aí vem aquele primeiro amor, a gente quer fazer tudo para Deus, quer fazer tudo rápido, quer ter um cargo alto na igreja, legal, mas a gente precisa seguir o tempo de Deus. Não adianta a gente querer achar que a gente vai começar, não sei, tocando talvez, né? Que tem muita gente que almeja tocar, ou qualquer outra coisa que a pessoa almeja. De repente Deus está chamando a gente para limpar primeiro. Né? A própria palavra de Deus diz que primeiro Ele te dá o pouco, para depois te dar o muito. E a semente, ela precisa germinar. E para germinar, ela tem que ter tempo com Deus. O TSD tem que estar em dia. Porque isso é o primeiro passo, irmãos, para a gente começar a amadurecer espiritualmente. A gente vê muitos cristãos com 10, 15, 20 anos de conversão e que não são maduros. Não têm o amadurecimento espiritual para receber tudo que Deus tem para dar. E aí, além do tempo, a gente precisa do processo. O segundo ponto é o processo. Quantos de nós quer pular o processo? Sabe o que a gente faz com os filhos? A gente fala com os filhos assim: eu sofri tanto na minha infância, minha mãe foi assim, foi assado, meu pai foi assim, eu não vou fazer isso com meu filho não, eu quero que com meu filho seja diferente. Aí quando o filho precisa passar um processo, porque a gente precisa. Às vezes você pensa assim: nossa, eu estou passando por essa situação, mas eu não mereço isso. Realmente, talvez a gente não mereça, mas a gente precisa passar. É diferente o merecer do precisar. Então, às vezes o filho está lá, Deus está querendo passar um processo para aquele filho crescer, para amadurecer. Aí sabe o que a gente como pais faz? Não deixa. Não, tadinho do meu filho, ele não pode, ele não precisa passar por isso. Não é assim que a gente fala? Eu já passei isso, mas o meu filho não merece, não precisa. E aí o que a gente faz? Pula o processo. E aí, quando o seu filho cresce, a gente não entende por que ele é uma pessoa totalmente dependente dos pais, mesmo depois de velho. A gente não entende por que ele não consegue fazer nada sozinho, que ele não desenvolve, não evolui, porque ele pulou processo. E na vida a gente não pode pular processo, porque te retarda, atrasa o seu amadurecimento espiritual. Então, hoje assim, eu vejo, eu passo, como todos vocês, por muitas situações e dificuldades. Mas eu vejo os meus processos com outros olhos, sabe? Eu consigo olhar para aquilo e pensar assim: o que eu vou aprender com isso? Eu passei uma situação aqui na igreja, vou contar para os irmãos assim, não com todos os detalhes, porque a história é um pouquinho grande, mas eu passei uma situação com o meu pastor Robson. E tinha uma situação que eu queria justificar, e aí ele tomou uma decisão que eu não esperava, sabe? E aquilo assim, irmãos, eu vou falar a verdade com vocês, o meu coração fechou.
E o diabo, ele é tão astuto. Olha que a gente, né, eu pelo menos eu procuro ler a Bíblia diariamente. Eu tenho uma disciplina espiritual que eu faço, nem que seja obrigada, mas eu faço. E o diabo começou a minar o meu coração com isso, sabe? E assim, e começou a colocar coisas na minha cabeça. Nossa, mas você faz tanto, você trabalha tanto ali na igreja, sabe? Essas coisas assim, de querendo te desanimar. E aí eu fui para os pés do Senhor. E quando a pastora me mandou uma mensagem no celular, eu falei com Deus assim: meu Deus. E aí a resposta do Senhor foi o seguinte: seja ovelha. A ovelha não questiona o seu pastor. Irmãos, aquilo para mim foi como 2 tapas no rosto. O Senhor falou comigo assim: quem tem que tratar com o seu pastor sou eu. Não é você que vai falar ou vai deixar de falar. Seja ovelha e cale-se. E eu me calei. Eu lembro que eu mandei uma mensagem, eu falei: pastora, não, está tudo certo. E assim, eu fiquei triste ainda uns dias e passou, sabe? Deus foi. Mas Deus é tão... né? Deus, assim, quando a gente faz o que Ele espera de nós, Deus não deixa a gente. E um dia eu sentada ali na cadeira ali, esperando, eu não lembro se era um culto de quarta, se era uma reunião. O pastor sentou ali. E eu acho que já tinha passado mais de uma semana, já tinha passado uns 10 dias, eu acho. E ele falou assim: minha filha, você lembra aquele dia? Eu falei: meu Deus. Né? Para mim já tinha até passado a história, eu já tinha... E ele começou a falar, eu falei: pastor, deixa eu falar uma coisa com você. Assim, você não precisa falar nada, porque Deus já falou comigo. E eu precisava passar por esse processo, sabe? Eu precisava desse tratamento. A gente precisa aceitar, gente, a correção de Deus. Não é dos nossos pastores, não é de Deus. Aí sabe o que a gente faz, o cristão que não tem assim um mínimo de maturidade? Ah, não vou ficar nessa igreja não. A igreja não é para mim. Vou procurar outro lugar. Não é assim que faz. Ou então fala assim: ah, eu vou sair da igreja, não concordo com o que o pastor falou. Quem é você para concordar? Quem somos nós para concordar? Meu Deus, aí quando o pastor falou isso me marcou, gente. Ele sentado ali, ele falou assim: minha filha, eu já passei muitas vezes por essa situação. E eu confesso que eu fiquei preocupado, porque você está fazendo um trabalho tão bonito no IBV Kids. Então eu entendi que ele tinha receio de eu largar por causa daquela situação que a gente viveu, sabe? Aí eu falei: não, pastor, Deus já tratou comigo. Então, irmãos, eu estou contando isso aqui porque a gente precisa entender que nós precisamos do processo na nossa vida. Nós precisamos ser tratados, não pelo pastor da igreja, mas por Deus. Se eu passei aquela situação que me chateou, me entristeceu, passou, e eu aprendi com aquilo. E hoje eu já vejo as coisas de outros olhos, sabe? Então, assim, tudo que eu procuro, tudo que eu passo hoje que me, assim, que nos entristece, seja no trabalho, em casa, seja na própria igreja, eu pergunto para Deus: o que eu tenho que aprender com isso? Sabe? Então, assim, a maturidade, ela precisa ser trabalhada em nós. E para ela ser trabalhada, Deus precisa agir. Quando a gente tem um filho pequeno, que ele pede uma coisa, né? Às vezes o filho quer um brinquedo, não é? Não sei se com vocês é assim, eu tenho 2 pequenos. E quando o filho pede uma coisa, ele fica incessantemente pedindo, né? Mãe, eu quero aquilo, mãe, eu quero aquilo, mãe, eu quero aquilo. E a gente fala que não vai dar, e o filho faz pirraça. Assim somos nós, com o nosso Pai. Só, irmãos, que a partir de hoje, dessa palavra que a gente está lendo aqui,
a nossa filiação em Cristo, que nós somos herdeiros, nós temos que entender que nós não somos pedintes. Nós não estamos aqui para pedir nada. Você tem que acessar o que é seu. É direito seu. Está aqui. Nós somos herdeiros por Deus. Aí você vai ficar pedindo igual uma criança pequena. Acessa a sua herança. Mas para isso Deus precisa ver em você um amadurecimento espiritual. Deus não vai te entregar a herança para você fazer o que bem entender, como o filho pródigo. Nós precisamos entender isso, sabe? Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus do céu, como assim? Né? Às vezes a gente fica lá, eu quero isso, Deus me ajuda nisso. Para com isso, irmãos. Chega de ser criança. Chega de ser imaturo. Acesse o que é seu. É direito seu, é herança. Você é herdeiro de Deus. E aí, eu gosto de citar muito a história de Jó. O texto de Jó é lindo, né? E Jó tinha tudo. Tinha tudo. E eu me perguntava para Deus assim, por que Jó precisava passar por aquilo? E hoje eu entendo que é um processo. Lá em Jó 42 ele fala, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então, o que ele quer dizer com isso? Que ele conhecia a Deus, como muitos nós, ou muitos outros cristãos conhecem, mas de ouvir falar. Não tem experiência com Deus. Tem muito cristão dentro da igreja que não tem experiência com Deus. Vive o Deus do pastor Robson, vive o Deus da pastora Hélida, vive o Deus do ministério de louvor, mas não vive o Deus dele, o Deus que ele serve. Não conhece. Só de ouvir falar. Só do que o pastor fala aqui. Não tem vivência, não tem secreto com Deus. Como que você vai acessar o que é seu por direito? Como você vai viver a plenitude que Deus tem para você? Enquanto você for criança, irmãos, nós não vamos acessar. Eu demorei a entender isso, sabe? Eu demorei muito. E o processo, às vezes, ele machuca muito a gente. E eu parei de questionar Deus, sabe? Eu questionava muito, por quê? Por que fulano está no mundo, tem tudo, não acontece nada com ele, comigo, tudo é ruim? Por quê? A murmuração não pode existir na vida do maduro, irmãos. Ela não existe. O cristão maduro, ele olha para o processo, ele olha para o problema. Deixa eu entender o que Deus quer tratar comigo aqui. É assim que a gente tem que viver o nosso dia. É isso que Deus espera de nós. Sabe, a gente assim, não tem preocupação com os nossos filhos, como vai ser lá na frente. A gente está preocupado aqui. Ai, coitadinho, ele não pode fazer isso. Se acontecer isso aqui, ele vai machucar. Coitado do meu filho. Coitada da geração que vai vir. Coitada de quem precisar de Jesus na próxima geração. Se você ler a Bíblia inteira, o povo de Israel não se preocupava com a geração futura. Todas as partes da Bíblia, o povo de Deus não tinha preocupação com a geração do futuro. Tem uma parte na Bíblia assim que tem hora que me espanta, que Ezequias, tem uma parte do rei Ezequias até, vocês podem procurar lá no, acho que é Crônicas que está, que ele era um rei, que ele tinha um relacionamento com Deus, mas ele fez uma aliança que Deus não queria que ele fizesse. Porque ele achava que ele não ia vencer a batalha, a guerra. E aí, como processo, Deus deu a ele e falou que
que ia acontecer algo com a geração futura. Ele falou assim, tipo, não é comigo mesmo? Sabe? Não tem preocupação com o que vai acontecer lá na frente. A gente do IBV Kids, eu falo isso muito com as meninas, a gente não faz ali simplesmente uma salinha para o filho de vocês pintar e colorir. Ou cantar louvor e dançar. Todas as nossas aulas têm um propósito. Você pegar lá no início do ano, nós trabalhamos a identidade das crianças. Agora nós estamos trabalhando o relacionamento com Deus. Vamos trabalhar os sonhos de Deus. Vamos preparar as crianças para quem ainda não batizou e quer batizar. E vamos trabalhar sobre missão. Até o fim do ano. Mas e você? Como você tem preparado a sua geração, a sua casa? Adianta só o IBV Kids ficar aqui, a gente fica a semana inteira, faz vídeo para as crianças assistirem, faz a aulinha, prepara a aulinha toda, faz o culto infantil, prepara o culto. Em casa, os pais não botam nem na disciplina da criança de ler a Bíblia. Eu acho engraçado que a gente obriga o filho na escola, mas não obriga a ler a Bíblia. Lá em casa é obrigado. Não faz nada, gente. No dia que eu chego lá em casa, porque assim, eu saio antes deles, né? Aí eu tenho a Alexa que desperta com tudo lá em casa. Aí ela começa 8 horas da manhã, despertar, na hora de levantar. Depois, hora do TSD. Aí eu chego em casa, porque eu já saí. Eu confiro. Eu olho. E se não fez, vai fazer comigo. Que é pior. Ele tem que sentar, ler comigo, a gente vai estudar junto. E o que a gente faz pelos filhos da gente? Sabe, é uma preocupação que nós, como filhos de Deus, nós precisamos ter. Aí, em vez da gente estar preocupado com isso, a gente está preocupado em mimar o nosso filho. Sabe, em pular processos da vida dele. Gente, o cristão maduro, quando o filho passa por uma situação, ele já entende. Ele fala, opa, isso aqui é Deus tratando. Então deixa Deus tratar. Entendeu? A gente não pode interferir no processo. Nós somos responsáveis pela próxima geração. Nós temos essa responsabilidade. Você é responsável, não é só botar filho no mundo não, gente. Qual o legado você vai deixar aqui na terra? É o seu legado, é o seu nome. Sabe? Então, assim, hoje a gente não preocupa com isso. A gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado com o carro que eu vou comprar, com a casa que eu vou comprar, com a roupa que eu vou vestir, com o sapato novo que eu estou sonhando com ele. Nós não estamos preocupados com a próxima geração. Isso é bíblico. Você lê a Bíblia inteira, fala disso. Eu queria que vocês abrissem lá em Tiago. Tiago 1. É aqui que eu marquei uns. Tiago 1. Que diz assim. Tiago 1, versículo 2 a 4. A palavra de Deus diz assim. O título é Os benefícios da provação. Vou ler de novo. O título é Os benefícios das provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais maduros e íntegros, em nada deficientes. Ou seja, você tem que perseverar até o fim.
para que a maturidade venha. Aqui está claro. Para que você seja maduro e íntegro, você tem que perseverar na provação até o fim. Às vezes Deus coloca provações na vida da gente só para ver como que você vai lidar com aquilo. Sabe, como que você vai receber aquela provação. Gente, dependendo da forma como você recebe, parece que o negócio passa até rápido. Você olha para a pessoa e fala assim, meu Deus do céu, aquela pessoa sofre tanto, passa por tanta dificuldade, mas a pessoa está sempre bem. Não tem gente que é assim? Tem gente que é assim. Mas não é porque ela está sempre bem não, irmãos. É porque ela já entendeu que Deus está tratando com ela. Então receba o tratamento do Senhor. Seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho. Esses dias eu passei uma situação no meu trabalho, caramba, eu achei que ia me derrubar. Há um tempo atrás eu fui para um outro cargo. E quando foi mês passado, estava dando muito problema na operação. Chão de fábrica, né? E aí a minha chefe que veio lá de Salvador, que ela fica lá, ela virou para mim e falou assim, Mariana, eu queria que você voltasse ao que você fazia antes. Irmão, aquilo para mim foi assim, eu falei, meu Deus, eu preciso sair desse lugar. Eu não quero trabalhar aqui mais não. Sabe quando você se sente rebaixada? Mas aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, se eu vou voltar, é porque eu preciso de tratamento, aonde eu estava. Então eu vou encarar. Encarei, irmãos. Sabe, porque assim, as provações, elas precisam acontecer na nossa vida. É o que eu falei com os irmãos no início, não é merecimento, é necessidade. Nós precisamos passar. Aí, terceiro, que é sobre o posicionamento. Como a gente posiciona. Eu costumo dizer que assim, a gente precisa, para a maturidade ela ser plena na nossa vida, a gente precisa virar uma chave, sabe? E o virar essa chave, ela não é fácil. E o principal para isso acontecer é exatamente isso que a gente está falando aqui. É como você encara aquela dificuldade. Jesus no mar, no meio da tempestade, estava dormindo. Ele descansou no Senhor. E nós? Descabela, desespera, chora. Será que é esse posicionamento que Deus espera de nós? Hoje, às vezes a igreja está lotada, sabe? Eu gosto muito eu sempre assisto algumas pregações. Eu gosto de assistir porque a gente aprende, né, com outras pessoas. E às vezes você vê as igrejas lotadas. Mas de pessoas assim que são sobreviventes, sabe aquelas pessoas que passam? Assim, eu falo isso todo dia com Deus, eu falo, Senhor, eu não quero passar na terra, não quero. Pode ser pequeno o que o Senhor tem para mim, pode ser pequeno. Pode ser meia dúzia de crianças. Mas é o que Deus tem para mim. E a excelência, ela tem que prevalecer, sabe? Eu fico olhando meus alunos do período da manhã, que são alunos maiores, e assim, eu vejo muito potencial. Né? Tem uns lá que eu falo, gente, o menino vai ser um grande pregador. Você vê o potencial na pessoa, né? E aí eu fico pensando, eu falo, meu Deus, quando ele estiver lá, pregando para uma multidão,
ele vai poder lembrar. Eu comecei lá na salinha com a tia Mariana. Sabe, isso é lindo demais, irmãos. Não tem preço que paga isso, não. Às vezes você não tem uma oportunidade de estar ali. Mas e na casa da gente? Como a gente está preparando os nossos filhos para o mundo? Como? Sabe, no último semestre a gente está preparando para falar sobre missão, sobre Mateus 28, né, o tema das aulinhas. E eu falei com as meninas, eu quero movimentar. Eu quero que as crianças se vejam como um exército mesmo. A gente é um exército de Cristo. A gente está aqui na terra é para batalhar mesmo. É para guerrear. E sabe o que a gente faz? Ah, meu filho, coitadinho, ele está cansado, deixa ele ficar no celular. Às vezes a gente bota o filho no celular porque não quer ter trabalho. Já reparou? O cala a boca da criança é o celular. Em casa é assim. Quando eu já estou muito estressada, eu falo, fica uma meia hora aí no celular. Não é assim que a gente faz? Eu faço. Criar dá trabalho, gente. Criar filho dentro dos propósitos de Deus dá trabalho. Mas se você não seguir o tempo, o processo e o posicionamento, eles não vão amadurecer. Isso serve para a nossa vida também. A igreja precisa de cristãos maduros. Nós não vamos multiplicar imaturos. Como que você vai multiplicar se nem você está preparado? Como nós vamos multiplicar? Como nós vamos fazer a igreja de Deus crescer, gente? Se eu não estou madura, eu não estou preparada, eu sou criança. Eu ainda bebo leite. Na Bíblia fala, tem uma parte na Bíblia que o apóstolo fala disso de novo. Em vez de estar comendo alimento sólido, está bebendo leite ainda. Como nós vamos ver essas cadeiras cheias, a igreja cheia, se a gente não amadurece? A igreja é criança. Como? Se nem na minha casa eu preparo o meu filho, quem dirá? Os membros da minha célula? Piorou, né? Nós precisamos se posicionar, sabe? Aí vem aqui no altar, vem a pastora, traz uma mensagem de dízimo, de oferta, para lembrar. Gente, um cristão maduro precisa lembrar que tem dízimo e oferta para entregar para Deus. Isso é para cristão que está entrando agora na igreja. Nós não, irmãos. Nós não. Nós já vivemos em obediência. Sabe, aí a pessoa chega na igreja, não gostei do culto hoje. Ninguém foi lá na frente, ninguém chorou, não me tocou. Que isso, gente? Você quer ser tocado? Vai lá no seu secreto com Deus, não é aqui não. Aqui é para a gente aprender. Aprender a palavra de Deus. Aprender, louvar ao Senhor, agradecer, glorificar. Quer ser tocado? Quer que o Espírito Santo haja na sua vida? Vai para o seu secreto. Você já tem acesso a isso já. Aqui é para a gente estar em comunhão com os irmãos. Aí a pessoa chega aqui, não vê nada disso. Não. Gostei da igreja, não. Meu Deus do céu. Eu fico para morrer com uma coisa dessa. Não vou não. Está procurando aqui o que é o relacionamento dele com Deus. Relacionamento pessoal, intencional, igual a pastora pregou esses dias. Aí vem procurar aqui no banco da igreja, é isso aí. Não. É igual o pai com filho na escola, acha que é a escola que educa filho. Não.
Nós temos a nossa parte, irmãos. Vamos nos posicionar como cristãos maduros que nós somos. A maturidade, ela precisa chegar na vida da gente. Poxa, tem hora que eu penso, eu tenho 42 anos. Agora que eu estou começando a amadurecer, eu falo, meu Deus, que tempo perdido. Como eu perdi tempo. Mas é processo que a gente precisa passar na vida, né? E às vezes a gente teima em amadurecer, em crescer, e aí passa pelo processo da pior forma, porque precisa passar. Eu queria ler com vocês, lá em Hebreus, no capítulo 5. Estou finalizando, tá? Hebreus, capítulo 5, no versículo 13 e 14. Exatamente isso que eu falei do alimento sólido. Só para confirmar com os irmãos, tá? Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente nas palavras da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Sabe o que acontece? Porque muitos cristãos saem da igreja, às vezes convertido, batizado e sai. Sabe por quê? Não consegue discernir o bem e o mal. Não é maduro para aguentar as provações, aí fala, ah, não, fora da igreja eu estava melhor. Não tem isso? Tem muita gente que fala isso. Ah, dentro da igreja a gente passa prova demais, Deus me livre. Fora da igreja eu estava melhor. Não sabe discernir o bem e o mal, porque está aqui, ó, tomando leite ainda. Então, irmãos, que possamos, como eu falei no início, não ser cristãos pedintes e que possamos acessar a nossa herança como herdeiros de Deus que nós somos. Eu queria contar para os irmãos, para finalizar, um testemunho, como que a maturidade, eu não me considero uma pessoa totalmente madura não, sabe? Mas eu vejo que eu já entrei num processo. Talvez no meio do caminho, e como que hoje eu passo mais tranquila os meus problemas. Eu tive uma situação no ano passado, eu nem comentei com os meus pastores, em relação ao Davi. Todo mundo sabe que eu tenho 2 crianças, né? O Davi e a Ana Clara. O Davi é meu filho mais novo, tem 7 anos. E quando ele era pequenininho, a creche me chamou para falar que o Davi atrapalhava muito a aula. E ele era muito agitado e que eu tinha que levar ele no médico para ver do que era. E eu levei, né? Levei, cheguei lá no neuro, o neuro falou assim, olha, a gente vê que ele tem uma agitação, mas como não afeta o aprendizado, vamos esperar. Veio a pandemia, escola. Quando foi o ano passado, a escola me chamou. E falou assim, mãe, o seu filho, ele não tem um bom comportamento. Ele é muito agitado, ele perturba os colegas. E eu falei, meu Deus do céu. Aí levei ele numa, acho que é neuropsicóloga, que faz uns testes na criança. Levei. Quando eu fui pegar o resultado, irmãos, deixa eu contar um negócio para vocês. Pensa num laudo. Acho que tinha tudo naquele laudo. Que o Davi tem o espectro do autismo, que o Davi tem o desenvolvimento atrasado, que ele tem, como é que fala, hiperatividade, tudo que vocês pensarem de ruim estava naquele laudo. Só que a gente que é mãe,
A gente conhece o filho da gente, né? É igual tem gente que fala assim, o filho está na droga, a mãe fala que não sabia. A gente sabe. A gente pode querer fingir que não está vendo. Mas dá para perceber. A criança muda, o filho muda. E quando eu recebi aquele laudo, eu chorei muito. E eu olhei para aquilo e falei, Senhor, eu não aceito isso. Meu filho não é assim. Não é o meu Davi. Sabe, porque se fosse, eu ia encarar um tratamento. Acho que, né, a gente tem que encarar o problema. Mas eu não aceitei, irmãos. E aí Deus falou comigo assim, espera. E o Espírito Santo me tocou para esperar ele começar a fazer as provas, sabe? Falei, eu vou esperar ele ir para começar a fazer prova, simulado, que eles começam, e vou acompanhando com a escola. E aí veio o segundo ano, eu fiquei o ano passado todo com isso, né? Eu falei que eu ia guardar esse laudo, e ele está guardado lá na minha casa. Porque no dia que o meu filho for um grande homem de Deus e estiver no centro da vontade de Deus, eu vou mostrar para ele. E vou falar com ele assim, olha aqui, aonde o diabo queria te colocar. Porque a gente não pode aceitar tudo, sabe, irmãos? Os médicos estão aí para ajudar a gente, estão. Se a gente tem necessidade de fazer tratamento, vamos fazer. Mas Deus testifica a gente. Sabe? E aí, quando veio o segundo ano, eu falei, agora é a prova de fogo, né? Ai, eu fiquei tão apreensiva, esse menino nas provas. E eu ia estudar com ele, falei, Davi, vamos estudar, o menino não aguenta ficar parado. Esses dias eu fui dar o cultinho, meu Deus do céu, eu cheguei em casa, eu falei, meu filho, hoje você me atrapalhou tanto na aula. Ele virou para mim e falou assim, mamãe, eu tento, mas eu não consigo ficar parado. Aí eu fico com dó, eu comecei a ver com outros olhos também, sabe? Que às vezes é dele mesmo, né? Eu tenho que tentar trabalhar. E aí quando veio as provas, irmãos, para minha surpresa, todas as matérias ele fechou. Todas, entregou o último simulado agora, ele tirou 8 nos 2. A única criança da sala que fechou todas as provas. Aí eu pergunto para vocês, se a gente não tem um dedo mindinho de maturidade, o que a gente faz? A gente surta diante do problema. E quando a gente surta, você não escuta a voz de Deus. Você não escuta, você fica surdo. E hoje eu vejo que ele tem limitações, ele tem. E eu vou te mostrar como que ele é um milagre. Esses dias a professora mandou o caderno, porque o caderno fica na escola, né? Ele ainda é pequenininho, os cadernos ficam todos na escola, só de vez em quando ela manda. E ele tem uma limitação, que ele tem muita dificuldade de escrever letra cursiva. Rapaz, a letra dele é horror, é péssima. Eu falei, meu filho, já tentei caderno de caligrafia, mas irmãos, eu falei que só Jesus vai dar um milagre ali. E aí, quando a professora mandou o caderno de matemática, irmãos, sem sacanagem, todas as páginas que ele tinha que copiar, ficava incompleto. Vinha escrito assim, não completou a atividade, não completou a atividade, não completou a atividade, não completou a atividade. Agora, como uma criança que não consegue nem acompanhar a escrita do quadro, letra de forma, ele faz uma beleza. Tira 10 em tudo. Sabe? Então, assim, ele precisa de ajuda? Claro que precisa. Mas talvez não é aquela ajuda que eu estava esperando. Poxa, falar que o menino é autista, que é isso, precisa de um tratamento médico. Talvez é um acompanhamento na escrita, uma psicopedagoga para ajudar. Entendeu? Mas assim, a gente precisa de ser maduro diante dos nossos problemas para a gente ficar tranquilo e escutar Deus falar com a gente. Porque Deus fala, irmãos. Deus mostra o caminho para a gente. O que a gente tem que seguir. Amém? Não vou tomar mais tempo de vocês, não. Eu queria que vocês ficassem de pé. Eu queria chamar o pastor Robson aqui, para estar fazendo uma oração.
Amém. Você ouviu a palavra do Senhor e entende pelo Espírito de Deus e Deus tem processos a completar em sua vida. Então, o Senhor Deus lhe deu a oportunidade de ouvir o Espírito Santo e nós queremos orar por você. Deus usa os processos dele, são inúmeros, nós nem sabemos enumerar. Em cada um dos líderes, homens, mulheres de Deus nas Sagradas Escrituras, ele trabalhou de uma forma. Ele tem a sua multiforme graça. E com você também tem. Então nós vamos orar por você aqui nessa noite. Enquanto nós estivermos louvando o Senhor aqui com louvor, com a música, pastor, eu quero oração. Você sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos compartilhar com você a oração, unção com óleo. Eu tenho certeza que Deus vai continuar completando o trabalho dele na sua vida, que é só o início. Como nós sempre falamos e ouvimos, isso é só o começo. Que Deus complete a obra na sua vida.